E a Secretaria de Agricultura determinou a vacinação antirrábica para bois, búfalos e cavalos aqui no DF. A medida é importante para a prevenção da doença e para evitar a propagação em animais de produção em áreas rurais do DF. Aqui no estúdio eu recebo o Rafael Bueno, secretário executivo da Secretaria de Agricultura. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. E por que essa vacinação se tornou obrigatória a partir de agora? Então, nós tivemos agora no início do ano a ocorrência de 3 casos de raiva em uma região localizada, próxima à divisa com Goiás. É uma região que ela apresenta uma característica, um relevo. Ela é muito favorável à ocorrência de morcegos, né? Por ter muitas cavernas, grutas, enfim. E nós tivemos 3 casos isolados referentes a picaduras de morcego em bovinos e em equinos. E somente nessa área existe um monitoramento em todo o Distrito Federal, onde há maior incidência de raiva ou não? E como é feito esse monitoramento? Isso, na verdade, ocorre um monitoramento anual por parte da equipe da Secretaria de Agricultura, junto com outros parceiros, para que a gente possa identificar aonde estão as colônias de morcego e nós fazemos um inventário. Pegamos alguns animais, coletamos alguns animais, retiramos amostras de sangue, encaminhamos para o laboratório para ver se há ou não prevalência da raiva. Nesse caso específico, dessas propriedades, elas são propriedades inclusive vizinhas entre si, ocorreu a picadura de morcego em bovinos e equinos, né? Foi identificada e comunicada à Secretaria de Agricultura por parte dos proprietários. Nesse caso, quando nós temos esse tipo de situação, a secretaria ela faz um anel sanitário, né? Então ele é composto de um raio de 3 quilômetros do foco de incidência e dentro dessa área todas as propriedades rurais que possuem bovinos, bubalinos, equinos, elas são visitadas pelos nossos fiscais agropecuários da defesa, são notificadas e a vacinação passa a ser obrigatória neste raio. Então hoje a vacinação de raiva ela somente é obrigatória dentro deste raio de 3 quilômetros no qual os produtores foram notificados. Então, que aí no caso nessa região ali de Ceilândia. Justamente. Então na região ali da Boa Esperança e Laje da Jiboia. Apenas os produtores que foram notificados devem fazer a vacinação obrigatória. E esses sim, são acompanhados pela equipe de defesa agropecuária da Secretaria de Agricultura para verificar se houve de fato a vacinação ou não. Então o produtor, a partir do momento que ele é notificado, ele tem que se dirigir a uma casa agropecuária, fazer a aquisição das vacinas, fez a vacinação, tem que se dirigir ali ao portal de serviço da Secretaria de Agricultura, no site da SEAGRE, e identificar no CIAGRO que fez a vacinação, informando o lote da vacina, informando a data de validade da vacina e a quantidade de animais vacinados. Diante dessa informação, a nossa equipe de fiscalização, ela faz a checagem de acordo com os animais que estão em campo e essa propriedade passa a ser liberada. Caso o produtor ele não cumpra a determinação da Secretaria de Agricultura, além da propriedade dele ser bloqueado, ele incorre em multas, né, que são aí pela infração sanitária. Agora, as outras áreas do Distrito Federal estão livres dessa incidência de raiva? Isso, nós não temos ocorrência de raiva, não tivemos relato de raiva em nenhuma outra área do Distrito Federal, foi somente nesse local. E salientando novamente, não houve contaminação cruzada, quando é de animal para animal ou até animal para humano. Foram apenas animais que foram identificados com a picadura do morcego, então houve ali, sim, a ação do morcego e ali houve a transmissão da doença. Então foi identificado que foi realmente o morcego o principal vetor ali. Agora, com relação aos sintomas, o produtor está lá na sua propriedade, tudo, como ele identifica que seu animal ele pode estar com raiva? Isso, então assim, principalmente nessas áreas que tem um relevo mais montanhoso, a gente sabe que estão perto de grutas, a gente tem uma prevalência aí da ocorrência de morcegos ali na região da Fercal, que tem muita gruta, nessa região também em Ceilândia.
Os produtores, eles têm que fazer observação diária de seus animais. A partir do momento em que ele identifica que no lombo do animal há como se fosse um arranhão no lombo do animal, e esse arranhão, ele está seguido ali, muitas vezes, de um escorrimento de sangue, alguma marca que ficou de sangue, isso tem que ser observado o comportamento desse animal. De preferência, esse animal seja isolado, a gente observe se esse animal ele vai apresentar febre, se ele vai apresentar apatia, um animal que fica mais cambaleante. Observando esses sinais, é importante e obrigatória a notificação à Secretaria de Agricultura. Nesse caso também, a notificação ela se estende à Secretaria de Saúde, uma vez que se trata de uma zoonose e nós temos o potencial risco de transmissão para o ser humano. É isso que eu ia perguntar, né? Então, é perigoso também, inclusive, não só para o rebanho, com relação à produção, à saúde do animal, mas para o ser humano também. Isso. Então, o que nós recomendamos? A partir do momento que o produtor observe em seus animais uma suposta picada de morcego, por favor, entre em contato com a Secretaria de Agricultura ou com os escritórios da Emater mais próximo para que a equipe de veterinário deles possam acionar o serviço de fiscalização do governo do Distrito Federal na parte de defesa agropecuária. Um outro ponto importante é que não se tem o contato com esses animais, já que é uma doença que ela pode ser transmitida ao ser humano. Diante dessa situação, nós vamos fazer o inventário e vamos verificar, de fato, se há ou não o potencial de ocorrência e prevalência dessa doença para aquela população que habita ali naquela propriedade. É bom a gente colocar também que quando o produtor, e se o produtor observar morcegos em sua propriedade, voando de dia, voando de maneira errante, ou caído no chão, se arrastando pelo chão, entre em contato imediatamente também com a Secretaria de Agricultura. Porque este animal, ele pode estar infectado. E de maneira nenhuma, nós recomendamos à população o extermínio dos morcegos, afinal de contas são animais da fauna silvestre brasileira, que não podem ser abatidos, então eles têm que ser preservados. E a raiva é uma doença que nós temos que conviver. Então, convivemos por meio da aplicação de vacinas quando há ocorrência em determinados locais. Agora, se o produtor ele identifica esse animal, ele tem que manter o isolamento, esse animal isolado. E o que faz com esse animal? Ele é abatido? Então, o primeiro passo é o seguinte: esse animal ele tem que ser inspecionado pelo Serviço de Defesa da nossa Secretaria de Agricultura. E mediante o diagnóstico e a situação em que esse animal se encontra, que as medidas serão deliberadas. E o produtor, mesmo que ele não tenha tido um contato direto ali com aquele animal, ele precisa também se vacinar? Então, sempre que ocorre a prevalência da doença em alguma propriedade, como é o caso dessas, a equipe da Secretaria de Saúde, ela se faz presente, faz um monitoramento ali de toda a família, dos empregados ou aqueles que tiveram potencial contato com esse animal. E aí as medidas sanitárias referentes à saúde são adotadas por essa equipe. Agora, um produtor que tenha muito gado, por exemplo, não é difícil identificar, já que tem uma quantidade muito grande ali, um animal ou outro que tenha esse tipo de sintoma, por exemplo? Então, por isso que é muito importante, todas as vezes que forem fazer o manejo dos animais no pasto, por exemplo, a colocar sal nos saleiros, verificar as cercas, que aqueles responsáveis pelo cuidado dos animais, eles possam passar pelo rebanho, observando se tem essas marcas de sangue, observando se um animal ele tem um comportamento diferente dos demais e sempre que possível identificou, faça o isolamento, chame a equipe de defesa. Tá certo. Então, vacinação para esse pessoal aí nesse raio de 3 metros, 3 quilômetros, na verdade, né, dessas propriedades. Então, o produtor que se vacinou, ele precisa informar imediatamente a secretaria. Ele entra lá no sistema, já tem o login, a senha, tudo fácil. Isso. No site da Secretaria de Agricultura, ele vai encontrar lá o portal do Ciagro, que é o sistema de defesa. Então, todas as propriedades do Distrito Federal já estão cadastradas, eles têm seu login, sua senha. E aí ele vai colocar lá no site www.ceagri.df.gov.br, vai achar o sistema e coloca lá as informações. Caso ele não tenha acesso à internet ou não tenha muito traquejo para mexer com o sistema,
ele deverá procurar imediatamente os escritórios da Emater mais próximos para que a equipe possa dar suporte. Tá certo. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Muito obrigado e um bom domingo a todos.